Então é difícil chegar no meu consultório alguém que quer um nariz muito artificial, porque já sabe que o meu trabalho ali no Instagram já mostra um pouco isso, que é um pouco mais natural. E o natural não é que não vai ficar delicado, nada disso. O que eu caracterizo como um nariz, né, que tem muito estigma, que tem muita característica de plástica. Geralmente ele tem o dorso nasal aqui muito curvado, ou então tem esse ângulo nasolabial aqui muito empinado. Então de frente você vê aquelas narinas muito expostas. Ou então aquele nariz muito longo, comprido e muito fino. Tudo isso, quando tá junto, você olha para a pessoa e fala, aquele nariz é plástico, você já identifica. Então, eu acho que o bonito da plástica é você falar assim, nossa, você tá bonita, mas não sei o que aconteceu. Aí a pessoa fala, eu fiz o nariz. Aí fala, nossa, é mesmo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Mais um consultório aberto. Gente, eu me assustei quando ela chegou, porque eu pensei, mas não era uma médica que eu estava aguardando? Ela parece uma modelo de tão linda, leve. E hoje eu estou recebendo a doutora Karine Carvalho. Vamos falar de beleza, de estética, de otorrino, a parte funcional e também essa dupla que funciona muito bem, e a gente vai entender por que enquanto otorrino, ela foi para a cirurgia plástica, e é assim que eu gostaria que você começasse o nosso consultório, abrindo o seu coração ali, quem sabe desde o vestibular, e essa trajetória, a fellow, a tudo isso que você estudou aqui na UNB. Bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui hoje. Fiquei muito feliz pelo convite, poder participar. E a minha escolha, primeiramente em ser médica, começou desde ali, na época do ensino médio. Eu nunca tive aquele sonho de ser médica desde criancinha, mas no ensino médio essa sementinha começou a aparecer, porque meu irmão já fez a escolha de ser médico, e na família da gente não tinha nenhum médico, assim. Eu vim de uma família humilde do interior da Bahia, lá de São Desidério, que é aqui perto de Brasília. E meu irmão decidiu fazer medicina, e aí ele saiu lá de São Desidério, foi estudar em Salvador, e logo ele passou na UFBA, que é a Universidade Federal lá da Bahia.
E aí eu já estava ali no ensino médio, no segundo, terceiro ano, finalizei o ensino médio. E aí tinha que fazer uma escolha para o vestibular. E aí eu falei, acho que eu vou fazer medicina. Eu tinha muita facilidade nas partes de física, química, odiava a parte de humanas, nunca gostei. E então eu fui mais por esse lado e pela influência do meu irmão, que sempre foi a referência da minha vida, assim, em questão de estudo, juntamente com outros tios. E aí eu terminei o curso e fui para Salvador fazer o cursinho. Então eu tive uma base ali de ensino em Barreiras, em São Desidério, não muito boa. E aí eu fiz um ano de cursinho em Salvador. Foi bem difícil, por vários motivos, assim, de condição mesmo. Então a gente meus pais precisou de ajuda de toda a família para sustentar a gente lá em Salvador. Então isso me dava mais gás, assim, de correr atrás, sabe? Dá vontade de chorar. E isso, passaram, assim, um ano. Eu passei na primeira fase do vestibular da UFBA e aí não passei na segunda. Aí eu fiquei muito triste, voltei para Cinesério nas férias. E uma pessoa muito importante na minha vida na época foi o meu avô, que é o Zé Padeiro, que hoje ele não se encontra mais aqui entre a gente, mas ele está presente sempre de outras formas. E aí eu lembro como hoje a gente sentou em frente à casa dele, na calçada, assim, e eu super triste porque eu não passei no vestibular. E aí ele falou assim, ele me chamava carinhosamente de nega, ele falou assim, nega, você vai ser médica. Se não foi agora, vai ser ano que vem, mas você vai ser, acredite, vai dar certo. E eu segurei aquela informação, aquele incentivo que ele era assim com todas as pessoas da cidade. Enfim, no outro ano fui para Salvador de novo, fiz o cursinho, estudei e deu certo, passei. Então, eu passei na Universidade Federal da Bahia, que é muito difícil. Então, assim, estudei muito. Eu fiquei 2 anos, basicamente, do cursinho para casa, cursinho. Eu não conhecia Salvador, nada. E aí eu lembro que quando eu passei, meu pai estava lá em Salvador comigo, meu pai e minha mãe. E meu pai, na verdade, já estava indo embora. E aí ele pegou o táxi para ir para a rodoviária e eu pedi ele para ir numa festa. Aí ele falou assim, vai. Aí eu fui com minha amiga, que a gente também passou juntas e comemoramos, assim, foi muito legal. E aí entrei na faculdade, então foi tudo muito novo para mim, né? Então, escola pública e tudo mais... Não escola pública, mas a universidade é algo muito aberto, tudo muito novo. Então, meus pais ficavam também preocupados. Meus tios, que também já faziam faculdade em outros locais, sempre dando conselhos, e eu sempre fui muito de escutar eles, né? E seguindo os passos do meu irmão sempre. Então, meu irmão já estava lá na UFBA também, fazendo medicina. E ele era assim, meu irmão é muito inteligente, sempre muito dedicado, e eu sempre tive esse incentivo dele. Então, fiz a faculdade, foi, assim, muito legal, assim. Eu me identifiquei desde o início. Eu sempre gostei daquelas aulas de anatomia, de ver os pacientes, depois a gente já foi para a prática. E foram 6 anos de curso, então veio a festa, a conclusão, e foi uma grande festa na família. Depois eu terminei, fiquei lá em Salvador, estudei mais um ano para fazer o cursinho para fazer a residência. Então, eu não queria parar ali e dar plantão, eu queria continuar a fazer a especialidade mesmo. E durante a faculdade você começa a perceber, meu Deus, o que que eu vou fazer e tal. Então eu passei por várias áreas. Eu gostava da parte de dermato, aí quando eu entrava em cirurgia, aquilo movimentava mais meu coração. Aí eu via que eu tinha habilidades nas mãos, eu tinha uma habilidade técnica, assim, eu percebia isso. E eu gostei muito de cirurgia geral, depois eu passei em cirurgia plástica, aí também já me encantei muito. Então, durante a faculdade eu fiz uma cirurgia plástica no hospital, coloquei silicone lá na época. E fiquei muito amigo dos residentes da cirurgia plástica. E aí eu conseguia levar vários colegas meus para fazer cirurgia lá no hospital. Então, tudo começou ali. E aí, quando eu rodei na otorrinolaringologia, assim, me chamou muita atenção. Porque era um ambiente muito acolhedor.
o Dr. Marcos Lessa foi uma referência para mim de escolha. E era uma especialidade que é muito dinâmica. Então, eu conseguia atender no consultório, ao mesmo tempo fazer exames e fazer cirurgia. Então, não era aquela coisa de ficar só em consultório o tempo todo, que eu não gostava muito disso. Então, essa dinâmica me chamou a atenção na otorrino. E aí eu comecei a acompanhar mais, fiz um horário extracurricular. Então, eu ia para o consultório da otorrinolaringologia fora dos meus horários obrigatórios da faculdade. Fiz projeto de pesquisa na época também, com o Dr. Marcos Lessa. E isso foi já despertando o meu olhar ali pelo otorrino. E como eu gostava também da parte da plástica, eu falei, vou fazer otorrino e vou fazer plástica de nariz. Essa foi a minha decisão. E assim foi. Aí eu fazia o cursinho pré-residência e eu estudei muito focado. Eu queria passar ou em Salvador ou em Brasília, porque meu irmão já morava aqui. E Brasília era mais perto da minha cidade do que Salvador. Salvador não tinha nenhuma base familiar. Toda a minha família morava ou aqui em Brasília ou na Bahia. E eu estudei muito focado para esses dois locais, acabei passando aqui em Brasília, meu irmão já morava aqui, então para mim foi fantástico. Ele passou no HUB, que é o Hospital Universitário, e eu também passei aqui. E quando eu cheguei na residência, foi tudo muito novo também. Então, você já chega com muitas responsabilidades, você já chega operando, e você até assim fica, meu Deus, como assim? Eu vou tirar a amígdala dessa pessoa, tem uma carótida pulsando aqui do lado, mas vai dar certo. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito determinada, e isso me fez ser uma boa residente. Eu era muito dedicada e ia atrás de cirurgia de pacientes. No sistema público, como a gente sabe, às vezes não tem material, então a residência se unia, a gente comprava coisas para não cancelar, porque a gente queria aprender, a gente queria ajudar os pacientes. E foram 3 anos da residência, assim, maravilhosos. Hoje eu tenho saudade da residência, apesar de ser uma época muito difícil, porque você praticamente não tem vida, você vive para aquilo. Mas era um ambiente muito legal. Os meus professores eram, assim, sensacionais. Todos, sem exceção, cada um com sua qualidade. E aí eu ia absorvendo o bom de cada um para poder ter a minha forma de trabalhar, né? Claro que eu tinha alguns que eu me familiarizava mais, isso é normal em qualquer convivência, mas todos fizeram parte, assim, da minha formação. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da família HUB, da Otorrino. A otorrinolaringologia do HUB tem conceito A até hoje, que é um nível de graduação, né? Então, assim, é o maior. E para mim também foi muito importante poder conseguir passar nessa residência, né? E quando finalizou a residência, eu fiquei 1 ano trabalhando como otorrino geral. E durante esse ano eu tive mais certeza que era a plástica que eu queria, né? Durante a residência eu ainda, assim, comecei a trabalhar um pouco mais outra especialidade que não a plástica, que era a parte de ouvido, porque o hospital universitário era muito forte nessa área. Então, tem grandes nomes da otorrinolaringologia voltada para a otologia lá dentro. E eu tinha muita facilidade também de operar essa parte de ouvido. Então, os staffs assim, me chamavam para ir, então eu fiz o mestrado nessa área de ouvido, com o Dr. Faiez, e concluí o mestrado e tudo. Mas meu coração ainda pulsava ali pela parte da estética. E eu percebi isso quando eu fui para a prática clínica, e os pacientes entravam no consultório, eu quero fazer septo, mas eu também quero fazer a plástica. Aí eu falei, mais um sinal. E aí fiquei 1 ano trabalhando, e aí eu voltei lá no HUB e fui, né, no setor da plástica e falei, quero fazer o fellow de plástica facial e de rinoplastia. E aí todos me acolheram e foi então que eu voltei para o HUB para fazer 1 ano de especialização nessa parte. Então os meus staffs lá durante a faculdade, durante a residência, deram todo o apoio, então foi uma época que tinha muita cirurgia, então eu tive, graças a Deus, a oportunidade de praticar muito e de ajudar muitos pacientes.
E quando eu terminei o fellow, a especialização, o meu chefe de lá, que é o Dr. Tiago, ele me chamou para trabalhar junto com ele, para a gente operar juntos. Então, isso também foi mais uma realização, né? Porque, assim, o seu chefe te chamar para trabalhar junto é porque ele confiava de alguma forma no meu trabalho. E aí, até hoje, a gente opera juntos. Então, eu e o Thiago, a gente é uma dupla. Então, sempre as cirurgias de plástica de nariz, a gente está junto. Então, eu auxilio os pacientes dele e ele sempre auxilia os nossos pacientes. E a gente decidiu seguir esse caminho porque a gente acaba achando que o olhar dos dois soma, enfim, dar mais segurança, né? Uma cirurgia extremamente complexa. E ele, assim como você, a primeira formação é em otorrino? Sim, ele é otorrinolaringologista também. E ele é também crânio-maxilofacial, faz cirurgias ortognáticas. Legal. Então, a gente soma muito isso, até na nossa avaliação do dia a dia do consultório. Então, foi basicamente essa trajetória. E uma linda trajetória, né? Inclusive, durante o tempo que eu estava ouvindo, não é muito a nossa pauta, mas eu acho que inspirar faz parte a qualquer momento da nossa vida, né? Então, às vezes, você aí que está assistindo e que pensa que é algo tão distante porque vem de uma família que não seja tão financeiramente ou financeiramente com possibilidade, né? Eu só vou fazer porque fulano tem que ter muita condição. Não, tem que realmente acreditar e ter determinação. Não haviam médicos na família, então veio esse irmão que é muito bom, esse pioneiro que abre o caminho, vai né? abrindo as portas. Meu pai sempre falava assim, Karine, onde Diógenes pisar, você pisa do lado. E eu sempre fui assim. E na residência teve um staff também, que é o Dr. Carlos Augusto, que eu também levo ele aqui no meu coração, que ele falava assim, o trem está passando, se você não entrar, você perde a oportunidade. Então, eu sempre fui muito atenta, assim, às oportunidades, né, e não deixar passar, e aproveitar e sempre ouvir as pessoas com mais experiência. E o Diógenes escolheu o quê? Ele fez radiologia. Uau, legal. Ele sempre foi muito focado nessa coisa de tecnologia. Ele era, assim... Eu falo para minha mãe que ele é um gênio, assim, ele é acima da média. Gente, se tem uma irmã apaixonada, encontramos, né? Eu sou. Outra coisa, brilha nos seus olhos falar de família, né? Foi um momento que emocionou. E isso também é algo que é importante hoje em dia que seja mostrado, porque as famílias estão cada vez mais acabando, né? Irmãos que não se falam. Engraçado, hoje eu mandei na hora que eu estava vindo para a entrevista, e tinha tempo que eu não falava com ele, mandei uma mensagenzinha, um Reels, que a criança foi desafiada na escola a fazer uma maquete, e os meninos falaram, não vou fazer com você não, porque não vai ficar bonito. E o menino chegou em casa e falou para a família, né? Ninguém quis fazer comigo. Aí a mãe falou, não sabem com quem mexeu. E aí juntou pai, todo mundo, viraram dias, os meninos fizeram uma festa junina, uma coisa sensacional. E naquele momento eu me lembrei, porque a minha mãe encapava os cadernos, né? É tão importante resgatar isso e que isso se mantenha desse jeito. Eu não sei se você já é casada, se já tem filho, mas que a sua família seja tão linda e de apoio quanto. Sempre foi. Eu acho que assim, a família da gente é a base de tudo, né? Então, meus pais sempre foram referências de tudo, assim. Meu pai é extremamente correto, então eu não conseguia fazer nada de errado, porque eu falei, meu pai não vai gostar disso. Então, sempre eu lembrava dele em todos os momentos, principalmente o sacrifício que ele estava fazendo para me manter em Salvador com meu irmão. Então, assim, isso foi extremamente importante para mim. Ai, que os jovens de hoje vejam isso, porque todos os pais, uns mais, outros menos, mas é realmente um sacrifício você manter um ser humano, gente, desde a alimentação a tudo isso. É tanta dedicação e que bom que também, né, foi algo que você percebeu. E a vida ela vai trazendo respostas. E ela vai trazendo respostas por essa gratidão real, né? Porque isso realmente é a gratidão. Vamos continuar, né? Porque senão daqui a pouco a gente está aqui chorando, né?
Então, a otorrino você já explicou, né, de toda essa questão da funcionalidade, o quanto foi importante. Você falou do tempo do HUB também, onde você teve uma grande oportunidade de treino. Sim. Treino, 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 né? E desde quando você já começou a operar? Como está hoje? Sim. Hoje você é referência em nariz, faz outros procedimentos. Conta pra gente como foi esse transitar, processo. né? Então, na residência, então, eu tive muitas cirurgias ali na prática mesmo de rinoplastia. A gente fazia parte de lift, pálpebra, mas na minha prática mesmo eu resolvi fazer só rinoplastia. Eu acho que quanto mais focado em algo, melhor você fica naquilo. Então, hoje, quando o paciente quer fazer uma lipo de papada, uma pálpebra, eu indico para um médico que é especialista naquilo. Então, na minha opinião, fazer uma plástica de pálpebra seria o oftalmo especialista em pálpebra. Quer fazer um lift, vai para o cirurgião plástico especialista na face. Então, a gente faz muitas cirurgias combinadas, né? Então, eu sempre tenho um colega para indicar. E durante o processo da minha formação, ali da residência mesmo, eu já comecei a fazer cursos nessa parte de procedimentos estéticos injetáveis, Sculptra, Botox, ácido hialurônico. Então, eu fui para São Paulo, fiz vários cursos, já fazia isso ali durante a residência também, porque não adianta eu olhar para o nariz apenas. O nariz, ele é o centro da face, né? Então, o paciente chega às vezes, ai, meu nariz é grande, mas quando eu vou olhar para ele, na verdade é o queixo que é pequeno, né? Então, tem outras alterações na face que eu, como especialista, eu tenho que pelo menos falar para o paciente, explicar para ele e dar opções de tratamento. Então, tem a cirurgia para avançar toda essa região que é ortognática, tem só o mento, que é o avanço do mento, mas também tem preenchimentos com ácido hialurônico, que é algo mais simples e que vai resolver ali a parte estética. Então, eu sempre faço essa avaliação conjunta, né, hoje na prática. E é tão importante quando a gente entende que dentro da nossa especialidade, se você estudar um pouco mais, você traz um resultado melhor, Sim. né? E eu não falo nem de uma questão estratégica, que é maravilhoso para você, óbvio. Agora, para o paciente, Sim. porque ele já foi, ele tentou, ele viu, estudou, perguntou, fez toda essa pesquisa que é importantíssima que se faça. Certeza. E aí chega ali, você vai falar, olha, tem esse probleminha aqui também, então você pode corrigir. Aí vai para outro lugar. Se eu já estou aqui, você já está me acolhendo, já entendeu, já me deu a dica, a confiança já fica ali. É muito bom poder resolver no mesmo lugar, né? E às vezes o paciente chega e fala, nossa, ninguém nunca me falou isso. Porque é comum o paciente passar em outros locais, outros médicos, outras opiniões, e aquele médico não teve essa visão conjunta, né? Foca só no nariz. Eu acho que tem que fazer a avaliação completa e o paciente vai decidir se naquele momento ele pode fazer tudo ou fazer em etapas, né? Mas sempre dá a possibilidade, porque eu acho que o principal é você entregar o melhor para o seu paciente. As informações todas, sim, faz todo sentido. Exato. E quando a gente fala de rinoplastia, hoje em dia, você no seu conteúdo, em tudo que a gente, né, já vem estudando de você, olhando, tem essa questão da naturalidade. Mas antes da gente chegar nessa técnica de naturalidade, como funciona a questão da indicação? Tem gente que você fala, não, não é indicado, não é por aqui. Essa análise, eu acho que hoje em dia, esses últimos posts aí, que assim, as pessoas estão perdendo realmente a identidade. Então, se tira, você tira. Se coloca, você coloca. Então, isso é muito desafiador. Como é que você lida com tudo isso? Eu sempre busquei um trabalho muito natural, até porque eu, particularmente, gosto em mim de tudo muito natural. Quando o paciente vai atrás de mim, né, fazer uma avaliação para ter a indicação da rinoplastia, eu sempre falo assim, não, eu não indico a rinoplastia. Quem indica é o próprio paciente, porque eu acho que a plástica é um incômodo dele. Então, tem pessoas que me conhecem em algum local, falam, você acha que eu tenho que fazer rinoplastia? Eu falo, eu não acho nada. Você se incomoda? Eu me incomodo, acho isso. Então, tá, eu posso avaliar e ver o que eu posso mudar nisso para melhorar.
Porque eu não posso indicar eu não posso chegar em você e colocar um defeito e te indicar uma cirurgia. Eu acho que isso tem que partir do paciente. E a partir da minha avaliação, ver se aquilo vai ser a melhor opção para ele ou não, né? Mas alguns casos, sim, eu tenho que indicar. Então, quando isso acaba interferindo na funcionalidade do nariz. Então, aí é a minha função indicar mesmo. Então, tem desvios de septos, alterações do nariz que só são corrigidas através da plástica. Então, o paciente tem um desvio de septo grande, mas o nariz é torto, tem alteração de válvula nasal, que é a entrada ali do nariz. Mesmo eu corrigindo o septo, ele não vai respirar bem. Eu vou precisar fazer uma plástica para poder melhorar a função dele. Que é mexendo na estrutura do nariz, que é o que a gente chama de rinoplastia funcional. Mas, de uma forma geral, só a plástica, eu sempre deixo mais o paciente se queixar. E a partir dali, eu vou mostrando para ele alguns pontos da face que pode melhorar junto com o nariz. Hoje, quando a paciente chega, você trabalha com algum tipo de tecnologia onde ela ou ele, né? Já conta pra gente, você tem muitos homens aí fazendo rinoplastia em Brasília, e para que ela possa ter uma noção. Né? A gente tem a simulação, né, que eu faço ela mais de perfil para principalmente ver os ângulos, né, quanto que o nariz está empinado, o dorso, se vai ser um dorso mais curvado ou mais reto, mas sempre deixando muito claro para o paciente que aquilo ali não é nenhuma garantia, eu não posso dizer para ele que vai ficar daquele jeito, que eu vou estar errada. Então, a gente mostra para ele ter uma noção e principalmente para entender o formato de nariz que ele quer. Eu sempre gosto de pedir também referências de fotos de pessoas que ele acha bonito ou que ele acha feio o nariz, para a gente, em conjunto, chegar a um consenso, né? E é muito legal isso, né? Porque, às vezes, como eu comunico que quero algo, o seu entendimento pode ser diferente. Então, quando ele mostra, e isso acontece muito. Eu quero o nariz natural, doutora, não quero parecer que é plástica. Eu falei, certo, então me manda todos os narizes que você acha bonito. Aí ela me manda aquele nariz super curvado, muito empinado. Eu falei, mas isso aqui não tá condizendo com o que você tá me falando. Ela, então não tô sabendo explicar direito. Então, na consulta, eu faço várias avaliações, várias consultas antes da cirurgia. Então, tem aquele primeiro contato, depois o paciente vai fazer exame e traz, a gente conversa novamente, para chegar no dia da cirurgia ter o maior entendimento possível, né? Porque às vezes até o paciente fica meio confuso. Mas isso que você mencionou sobre os procedimentos estéticos, né, que estão sendo realizados aí, que a gente vê muito na mídia, eu particularmente não gosto de transformar um rosto em outro, né? Eu acho que a gente tem que valorizar a beleza de cada paciente. Cada paciente tem a sua beleza e a gente pode melhorar aquilo de alguma forma, mas sem perder a personalidade e tudo. Sem exageros. Eu acho que o quanto mais natural, mais bonito, mais elegante. Então, existe formas da gente trabalhar, de deixar a pessoa mais bela, e ao mesmo tempo natural, né? E o nariz da mesma forma. E é muito interessante isso, né? Que eu agora sempre amei a questão da estética, de procedimentos. Acho sensacional você ter a oportunidade de melhorar quando desejar e se desejar. Só que agora, com o consultório, eu vou ouvindo tanto, né? E uma das coisas que faz sentido e valida o que você trouxe é que no meu próprio rosto tem medidas, que isso é a questão da harmonia, né? As alturas que podem ser modificadas, que vai trazer uma harmonia para este rosto. Exatamente. Tanto a diferença de sexo, né? Então, o nariz feminino é diferente do nariz masculino. Então, assim, existe formas padronizadas, né? O nariz masculino é um nariz com dorso mais reto, o ângulo nasolabial menor do que o da mulher, o da mulher a gente empina um pouco mais, mas isso vai variar de paciente também para paciente. Tem homens que querem um pouco mais curvado, um pouco mais empinado,
Então, isso muda muito. E existe a avaliação facial. Então, lá da residência, na fellow, na especialização, a gente já trabalha com isso, com os terços horizontais, os quintos faciais, para a gente avaliar a simetria ou não. Até porque a assimetria do nosso corpo, ela é natural. Então, você prometer uma simetria para aquele paciente também não é legal, porque o nosso corpo é assimétrico. Então, se a gente passar uma linha aqui, eu sempre falo isso para o paciente, no corpo inteiro, nada desse lado vai ser igual a esse. Então, a gente tem que aceitar essas assimetrias de uma forma mais leve, assim, porque é natural. Claro que tortuosidades, aí não, aí a gente tem que corrigir, sim, com a cirurgia. E falando ainda nessa... Chega a ser uma banalização, Sim. né? Você ter noção, ontem eu estava conversando com uma amiga e existe agora como você trocar a cor do olho. Pois é. E eu tenho amigos oftalmos que, obviamente, não recomendam isso. É extremamente perigoso. Muito. Pode ficar até cego, enfim, infecção. Surreal. Então, A que nível, né, estamos chegando? Então, assim, as pessoas parecem que não se aceitam, né? E quer mudar a qualquer custo. Então, tem que rever aí isso. E aí, esses pacientes, trazendo agora, assim, a sua... Eu acredito que cada cirurgião ele tem sua essência, né? E a escolha é muito de te olhar e ver. Eu gosto do que ela, de como ela está, e eu acredito que eu quero algo semelhante. Então, além da sua essência, a sua técnica, como você falou, é algo mais natural. Como é que você consegue fugir desses narizes plásticos, né? Eu sempre falo para o paciente assim que exatamente isso. Cada médico tem uma forma de trabalhar e de entregar aquele resultado. E eu sempre dou o exemplo assim de um shopping. No shopping, se você for comprar uma roupa, vai ter várias lojas com diversos estilos, né? Então tem aquela cheia de estampa, de renda, de brilho, de coisa, tem aquela mais básica, mais clean, e vai ter cliente para todos, né? Eu sou aquela mais básica, mais clean, eu sou mais dessa forma. E o paciente, ele vai escolher o médico a partir dali. Então é difícil chegar no meu consultório alguém que quer um nariz muito artificial. Porque já sabe que o meu trabalho ali no Instagram já mostra um pouco isso, que é um pouco mais natural. E o natural não é que não vai ficar delicado, nada disso. O que eu caracterizo como um nariz, né, que tem muito estigma, que tem muita característica de plástica. Geralmente tem o dorso nasal aqui muito curvado, ou então tem esse ângulo nasolabial aqui muito empinado. Então, de frente você vê aquelas narinas muito expostas. Ou então aquele nariz muito longo, comprido e muito fino. Então, tudo isso, quando tá junto, você olha para a pessoa e fala, aquele nariz é plástico, você já identifica. Então, eu acho que o bonito da plástica é você falar assim, nossa, você tá bonita, mas não sei o que aconteceu. Aí a pessoa fala, eu fiz o nariz. Aí fala, nossa, é mesmo. Então, eu acho que essa coisa delicada, a delicadeza, a sutileza. Respeitar o que eu posso melhorar e não transformar. E não transformar. Eu acho que isso é, assim, eu acho mais elegante, mais bonito. Quais são os principais passos para quem se interessar e tá aí pensando há tanto tempo? Porque é muita gente que tem vontade de fazer nariz, né, gente? E principalmente a gente aqui no Brasil, que temos tantas misturas, né, que eu acredito que vai trazendo formas, assim, e o planejamento necessário que você acredita ser padrão para que a pessoa comece a se startar ou pensar sobre isso em termos de tempo, ausência de trabalho. Sim. Temos hoje tecnologias bem mais avançadas que não precisa ficar tanto tempo, né? Então, assim, a partir do momento que o paciente decidiu fazer a cirurgia, ele vai no consultório, então a gente faz todos os exames que são necessários. Como eu sou otorrino, eu sempre vou avaliar muito bem a questão funcional. Então, a gente faz tomografia da face, videoscopia nasal para avaliar se tem algum desvio de septo. Esse desvio de septo ele já vai ser corrigido na cirurgia para o paciente respirar melhor. E eu solicito os exames pré-operatórios, avaliação com cardiologista, faço toda essa avaliação, ver se tem algum outro problema de saúde que vai impedir ou não para fazer a cirurgia.
A partir dali a gente faz a cirurgia e os preparos já começam antes mesmo. Então eu sempre recomendo ter uma dieta mais equilibrada, porque a recuperação do pós-operatório vai ser melhor. Então o paciente que faz atividade física também a recuperação vai ser mais rápida. E depois da cirurgia tem todo um cuidado, né? A gente passa medicações para melhorar, diminuir risco de infecções. Durante a cirurgia, eu utilizo um aparelho, que é, como você falou aí, a transição, né? Aparelhos mais modernos. Então, hoje eu não utilizo mais o martelo para quebrar aqui o osso nasal, para estreitar. O martelo é um instrumento cirúrgico, é utilizado, vários cirurgiões utilizam, mas eu optei por trabalhar com um aparelho mais moderno, que faz uma fratura mais precisa, menos traumática, e vai interferir na recuperação do pós-operatório, porque ele não deixa roxo. Então, aquelas rinoplastias mais antigas, que o paciente ficava extremamente roxo, com o piezo, que é esse aparelho, ele não deixa. Então, isso o paciente já vai levar menos tempo para voltar para o trabalho, né? Ele já vai se sentir bem ali com o nariz, porque não vai ter aquele, né, incômodo com o roxo ali na face. Cuidar da alimentação também no pós-operatório, eu sempre pego no pé ali dos pacientes, quem é meu paciente já sabe. E o repouso é extremamente importante. Então, assim como a cirurgia, a gente tem todo um cuidado para evitar complicações, o pós-operatório também é extremamente importante. Tanto para evitar complicações, quanto para ter um bom resultado. E o resultado do nariz é algo mais lento, né? Então, o nariz ele vai demorar a desinchar. Então, a gente fala que o resultado final aí é com 1 ano. Claro que com 4 meses, 6 meses, o nariz já está bem desinchado. Mas final mesmo, 1 ano. Um ponto que eu achei extremamente importante, né? Mesmo que você traga o profissional que você falou que gosta de tê-lo ali, né? Você tem profissionais que sempre trazem um otorrino para a cirurgia plástica, né? Eu queria que você explicasse um pouco dessa vantagem em ter uma profissional que faça a sua cirurgia estética plástica, sendo ela uma otorrino. Sim. Isso é bom porque assim, é o mesmo médico que já vai realizar, né? Então, eu como otorrino, eu avalio a questão funcional do nariz desde ali no consultório. Então, eu peço para o paciente fazer inspiração para ver a dinâmica do nariz, né? Avalio as válvulas nasais, que é onde a gente vê se tem obstrução ou não. Às vezes o paciente tem um septo totalmente retinho, não tem desvio, mas ele tem obstrução nasal por outras causas. Por alteração de válvula, ele pode ter uma adenoide lá no fundo. Então, na cirurgia a gente pode já fazer isso. É mais raro a adenoide em adulto, mas existe. Outra coisa também é a questão da ortognática, o paciente que ronca, que tem apneia. Então, se ele tem apneia do sono, se tem indicação cirúrgica de fazer, a gente faz a correção primeiro desse ponto, depois faz a rinoplastia. Porque se você fizer antes, o nariz vai mudar com ortognática. Então, tudo isso é observado, né, no pré-operatório, ali nos consultórios. E quando tem alteração funcional, eu já corrijo, eu já faço as duas coisas. Então, isso já é uma vantagem, você não precisa pagar outro médico para estar ali. Então, a gente já faz tudo no mesmo tempo cirúrgico. Maravilha, né? É estratégico. Sim. As principais dúvidas ou a principal dúvida com relação à rinoplastia que você ouve ali no consultório? Acho que a principal é mais a questão de complicação, assim, se vai sangrar, se vai infeccionar. E o nariz, a maior complicação que pode ter realmente é sangramento e infecção, porque o nariz já é uma região colonizada por bactérias. Então, por isso que a gente usa antibiótico durante e após a cirurgia. Mas é muito raro ter, tá? Apesar de ser o mais frequente, mais comum, não é tão frequente sangramento no pós-operatório da rinoplastia, até porque o repouso também já evita um pouco isso. E as infecções também é o que às vezes o paciente fica com medo, mas o acompanhamento que a gente tem no pós-operatório, assim que a gente identifica qualquer complicação, a gente já vai atuar ali para resolver, né?
Acho que é basicamente essas duas. O repouso, o tempo de repouso, a questão da dor, e aí, dói? Esse é outro paciente que pergunta. Então, o nariz, você não vai sentir nenhuma dor no pós-operatório. Então, apesar da gente abrir, quebrar, lixar, reconstruir o nariz não dói. Então, o paciente não precisa se preocupar com isso. Na técnica que eu uso, eu utilizo muita cartilagem da costela. Então, a gente tira um pedacinho de cartilagem da costela para reconstruir o nariz, para fazer os enxertos. Então, nessa região, o paciente vai sentir uma dor nos primeiros 3 dias, principalmente na hora de levantar, de deitar da cama. Mas a gente passa medicações analgésicos para amenizar. E isso logo ele se adapta super bem. Mas o pós-operatório, de uma forma geral, é tranquilo, tá? Geralmente eu passo 2 semanas de repouso. A depender do trabalho do paciente, pode ser menos. Então, tem paciente que consegue trabalhar em home office, em escritório, sem se expor muito na rua ou sair no sol. Então, esse paciente ele pode voltar mais cedo para o trabalho, né? Então, é algo muito individualizado, a gente conversa muito isso no consultório antes. Com relação a, você me contou, a gente conversando aqui no bastidor, e que você já está, inclusive, e eu acredito que depois de ouvir a história toda, não teria como não se tornar professora, mentora. Então, você já está realizando cursos para médicos, o que que é, de que é, tem essa questão estética também que você faz, né? Isso. Então, sempre nessa minha análise, né, da rinoplastia, eu faço essa parte de procedimentos estéticos faciais, focada em preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, botox. Então, eu e mais 2 amigos, a gente resolveu abrir um curso que se chama Realce, exclusivo para médicos, para ensinar esses médicos a realizar esses procedimentos. Então, semana que vem, inclusive, eu vou ter um aluno já, é uma colega médica, otorrinolaringologista, que vem fazer esse curso com a gente. Então, eu ensino o paciente, é um curso super exclusivo, porque na maioria dos cursos que a gente vê em outros locais, que eu até fiz também, eram muitos alunos fazendo, então acaba que você não pratica tanto. Então, eu quis fazer um pouco diferente, então a gente preza por uma prática maior. Então, geralmente é 1, 2, 3 no máximo alunos para poder praticar aquilo ali. Então, a gente abre vagas para pacientes modelos. Esses pacientes eles vão pagar um custo mais baixo dos produtos por estar participando de um curso. E aí a gente ensina o médico a realizar esses procedimentos. Então é muito hands-on, muita prática. E eu estou muito feliz porque esse nosso curso a gente está crescendo bastante. Já tem 2 anos de curso. Esse ano eu já fiz, acho que quatro médicos já tiveram. E para quem tiver interesse, é só entrar em contato que a gente vai disponibilizar mais vagas também. E hoje eu já recebo nas cirurgias da rinoplastia muitos estudantes de medicina. Então, que estão fazendo medicina e que já pensam em fazer otorrino, né, ver essa questão da cirurgia plástica para acompanhar as cirurgias, para ver como que é, para ver se é aquilo mesmo. Porque às vezes ali no curso ele ainda não teve a oportunidade de entrar em uma cirurgia. E eu sempre abro portas, né, para esses estudantes participarem. E quem sabe, às vezes, ensinar colegas médicos também a fazer rinoplastia são coisas que podem surgir aí no futuro. Maravilha, fico muito feliz e imagino que os seus pais e o irmão, né, e todos os pacientes também. Eu gostaria que você, para finalizar esse primeiro momento da gente juntas, desse um recado, uma mensagem, o que você acredita que a cirurgia plástica, além da estética, faz com essas mulheres que você hoje, né, cuida, olha, só você sabe o que houve de cada pessoa ali Sim. depois, e falasse diretamente para essa mulher para que ela compreendesse, porque tem gente que se culpa, porque a mulher é uma beleza para se culpar, né? De querer ficar melhor, de querer se sentir melhor. Sim. O que você diria para essas pessoas? Então, tanto homens quanto mulheres, né? Está aumentando a quantidade de homens que vêm buscar a gente.
Mas eu sempre falo o seguinte: muita gente acha que a cirurgia plástica é algo muito banal, superficial, e não, pelo contrário, no dia a dia do consultório eu vejo que isso muda a vida das pessoas. Tem pacientes que chegam que, principalmente quando é mais nova, ali, adolescente, ela não olha para mim, ela é uma pessoa mais tímida e sofre bullying na escola porque tem aquele nariz grande. Então, fica aquela pessoa introspectiva. Então, quando a gente faz o nariz, a pessoa já entra no consultório no outro dia, né, com autoestima elevada. Ela vai ter uma postura diferente na hora de se relacionar em grupo, né, com as pessoas. Tem pacientes que mudam o relacionamento com o marido, ela vai sentir mais confiante com o corpo dela, com o rosto dela, com a autoestima dela. E também no trabalho, na forma de se impor. Então é muito comum esses relatos, tá? Um simples preenchimento do queixo, acredite, muda muito a forma como você se posiciona frente às pessoas. Então, eu acho que a relação com o trabalho, com o companheiro em casa, tudo isso muda, e principalmente com você mesmo. A autoestima, eu acho que é a coisa assim, mais importante que uma mulher pode ter, e a cirurgia plástica ajuda, com certeza, você a mudar isso. Então, às vezes, você está cuidando aí apenas do seu filho, da família, e está deixando você de lado. Então, eu acho que é o momento de você olhar mais para você e dar uma oportunidade de cuidar e melhorar a sua autoestima. E isso inspira os filhos a fazerem o mesmo. Sim. É muito importante, né? O amor próprio. Como é que eu posso amar o outro? Como é que eu só cuido do outro? Se você não ama. É assim Né? mesmo. Então é isso. Gente, aqui na descrição vai todas as informações para vocês encontrarem a doutora Karine. Foi um prazer, você é leve. Também, Imagina essa obrigada. mão aí, deve ser tão leve quanto. E hoje eu fecho a porta do nosso consultório e até a próxima.